Meu nome é Ana Paula, sou aluna da UFMT, Universidade Aberta do Brasil, no curso de licenciatura em Pedagogia, modalidade à distância. Eu vou falar aqui sobre uma proposta de trabalho que foi criar um plano de aula interdisciplinar. Então, eu escolhi trabalhar com crianças do segundo aninho. Conforme as crianças elas vão se tornando mais independentes, elas aumentam as suas capacidades de escolhas alimentares, sendo importante um trabalho de conscientização sobre o que é mais saudável comer, principalmente quando estamos diante de uma epidemia de obesidade infantil. Então, trabalhar com as frutas, sobre as frutas, pode ser uma boa alternativa de escolha aos doces, algo tão maléfico para todos. Então a metodologia, aplicada em sala de aula será prática, aulas práticas, expositivas e dialogadas. Então, eu separei algumas disciplinas e áreas do conhecimento para trabalhar com essas crianças. A primeira disciplina foi língua portuguesa, na área de linguagens, onde eu vou trabalhar a habilidade de ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem digital ou impresso, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. O objeto de conhecimento é compreensão em leitura. Espera-se, que dessa forma que as crianças possam trabalhar forma textual, de receita, produção textual. Para essa aula, no primeiro momento, eu vou sentar com as crianças em roda, vou mostrar as frutas trazidas tanto por as crianças quanto pela professora. Eu vou deixar que pegue, que cheire, que observe as características, conversar sobre as frutas, quem gosta, quem já experimentou, quais as cores, as formas, quais são parecidas, quais os nomes das frutas, se já comeram em casa. Num segundo momento, eu vou cortar as frutas, deixar que as crianças experimentem elas separadas, que comparem os gostos, quais são azedas, quais são doces, que escolham suas frutas preferidas. Depois vou fazer alguns questionamentos sobre as características dessas frutas, vou abrir as frutas, mostrar as diferentes posições das sementes. No terceiro momento, nós vamos fazer uma salada de fruta, acrescentando água ou suco de laranja. Não vamos acrescentar açúcar, vamos falar dos malefícios que o açúcar causa no organismo. Optar dessa forma, então, por frutas mais docinhas, mostrar que não tem necessidade da inserção do açúcar, Optar por mamão, morango, melão, melancia. Após, essa atividade, no quarto momento, o professor vai pedir que os alunos escrevam algumas palavras representando o que sentiram ao experimentar as frutas, pequenas palavras e pequenos trechos de texto. Na disciplina de artes, eu vou usar a habilidade da BNCC, que vou explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais: ponto, linha, forma, cor, espaço e movimento. O objeto de conhecimento são os elementos da linguagem. Então, espera-se que com essa aula as crianças tenham noção de cores, tonalidade, sombra, luz, percepção espacial, rotação de imagem, atenção visual. Num primeiro momento, eu vou separar a imagem, vou separar uma imagem de tela com frutas, de um artista plástico da região. Segundo momento, eu vou falar para as crianças, dessa imagem. Vou falar um pouco sobre esse pintor, que ele é um pintor da região. Vou situá-los um pouco, no tipo de obra que ele pintou, os tipos de tela. Vou conversar com eles sobre as cores, sobre a exposição das frutas, quais as frutas, os detalhes que eles possam estar encontrando naquele quadro. No terceiro momento, eu vou mostrar as frutas reais trazidas e os outros elementos desafiadores. Vou desafiar um grupo de crianças, vou separar em 3 ou 4 e vou montar uma mesa com frutas, semelhantes às do quadro. Depois, num quarto momento, eu vou guardar então essa imagem, usar poucas frutas, e vou desafiar os alunos que produzam um desenho a partir da mesa com frutas que eu construí. Então, vou questionando eles, se foi assim que o pintor fez esse quadro, se foi algo real. Vou comentar sobre as cores, sobre as sombras, as formas. E num quinto momento, após essa primeira pintura,
Eu vou mudar as crianças de posição para que algumas fiquem à frente da mesa, outras atrás, outras na lateral, e vou pedir que elas façam novamente a pintura. Depois nós vamos comparar esses desenhos feitos, vendo uma visão diferente do mesmo objeto, né? A diferença que saiu cada pintura. Dessa forma a gente trabalha os pontos de vistas, né, através da observação desses objetos. Em educação física, eu vou trabalhar com a habilidade de planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras de jogos populares no contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características dessas práticas. O objeto de conhecimento são as brincadeiras, jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. Então espera-se, né, que com essa aula as crianças desenvolvam agilidade, motricidade, rapidez de raciocínio, atenção auditiva. No primeiro momento, vou colocar as crianças em círculos. Vou escolher uma criança que vai ficar ao meio do círculo. Essa será o cozinheiro, será chamada de cozinheiro. Todas as outras crianças vão ter nomes de frutas. Então esse cozinheiro vai passando e vai dizendo o nome das frutas. E as frutas que ele se referir, que for a criança, né? Essa criança vai, a partir desse momento, seguir ele. Para montar a salada de fruta. Esse cozinheiro vai sair do lugar e vai passando gritando, né, salada está pronta. Então aqueles que seguiram, né, inclusive ele devem correr de volta para o círculo. Quem ficar sobrando dessa forma será o novo cozinheiro. Após, né, o nome das frutas ditas pelo cozinheiro, ele também sai fazendo gestos, né, e esses gestos devem ser repetidos pelas outras crianças que o seguem, aumentando assim a sua necessidade de concentração. Na área de matemática, eu vou trabalhar a habilidade, né, estimar, medir, comparar capacidades e massa utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas, o litro, milímetro, grama, quilograma. O objeto de conhecimento é medida de capacidade de massa, unidades de medida não convencionais e convencionais. Espera-se, né, que as crianças desenvolvam aprendam quantidades de unidades de medidas com essa aula, além de formular soluções de problemas. Então, no primeiro momento, eu vou comentar sobre a estrutura de uma receita, vou questionar o porquê por as quantidades, né, certas e sobre as unidades de medidas usadas nas receitas. Vou construir com eles coletivamente no quadro uma receita de vitamina de frutas. Vou escrever o nome das frutas usadas, as suas quantidades. No segundo momento, as crianças vão representar cada parte da receita com desenhos e os números, né? Por exemplo, 3 maçãs, vão desenhar 3 maçãs, colocar o número 3, 3 bananas, número 3, 150 ml de água, né? E vão demonstrando a receita através de desenhos e da escrita. Depois, coletivamente, né, os alunos vão copiar essa receita e depois nós vamos desenvolver atividades, né, soluções de problemas relacionados a soma e subtração de quantidade de frutas para fazer outros tipos de receita. Na área de ciências da natureza, eu vou trabalhar a habilidade de descrever características de plantas e animais, tamanho, forma, cor, fase da vida local, onde se desenvolve, que fazem por parte do seu cotidiano. Vou relacionar ao ambiente em que eles vivem. Vou identificar as principais partes de uma planta, raiz, caule, folhas, flores, frutos, a função desempenhada por cada uma delas e analisar as relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos. O objeto de conhecimento são seres vivos no ambiente das plantas. Então, espera-se, né, que com essa aula as crianças passem a experimentar novos sabores, façam uma reflexão sobre a alimentação saudável, cuidado com a saúde e percebam, né, a importância das frutas e o que se caracteriza como parte das plantas. Então, no primeiro momento, eu vou questionar se as crianças sabem quais as frutas são características da sua região, se possuem alguma árvore frutífera em casa, quais árvores elas veem no caminho da escola, se sabem o que é fruta da região, porque algumas frutas nascem naquela região e outras não. Vou anotar no papel pardo o que as crianças vão listando. No segundo momento, eu vou andar com os alunos pelos arredores da escola, pedir que anotem as frutas que encontrarem pelo caminho. Então, eu vou mostrando as árvores frutíferas que nós vamos encontrando. Nesse passeio também a gente vai comentar sobre as partes que compõem a árvore, dizer para as crianças prestar bastante atenção nas diferenças das folhas de cada árvore, juntar algumas folhas, mostrar onde elas estão, se tem bastante espaço, se estão secas ou bonitas, se possuem passarinhos ou insetos ao redor, deixar as crianças irem anotando e pegando folhas conforme elas acharem interessante.
No terceiro momento, de volta à sala, nós vamos conversar sobre o que elas encontraram, quais as variedades de árvores frutíferas, se tinham muitas ou poucas árvores, se a maioria era árvores sem frutas, se todas as árvores eram parecidas. No quarto momento, nós vamos fazer um cartaz com todas essas informações descobertas, né? Depois a professora vai ler um texto sobre as principais frutas da região e nós vamos marcar no cartaz das frutas que foram encontradas, né? Quais dessas a professora leu no texto, também existiam no texto. Se não tinham, a professora vai questionar, nós vamos fazer essa pesquisa, qual o motivo de não ter essa fruta, e comentar também sobre o desmatamento e como isso, né, tem favorecido com que cada vez algumas frutas se tornem mais caras e são menos encontradas na natureza do que no passado. E no quinto momento, nós vamos construir um pequeno texto sobre o que foi trabalhado. Bom, as aulas elas vão decorrer num período da semana, mas elas sempre acontecem com uma acolhida antes. Então, na segunda-feira, a acolhida é no pátio coletiva, onde os alunos, junto com a professora, cantam o hino nacional e fazem uma oração. Depois, eles retornam para a sala, iniciando com o cabeçalho da escola, onde consta o nome da escola, da cidade, a data, o nome da turma. Na terça-feira, assim como todos os dias, é feito esse cabeçalho. Na quarta-feira, antes da introdução do cabeçalho, a professora sempre canta uma música com os alunos. E na sexta-feira, sempre é feito um teatro de fantoche, né? Já está se aproximando ao final de semana para descontrair também. Os recursos utilizados, né? Os recursos didáticos utilizados nessa aula serão frutas, prato, água, liquidificador, tela com pintura de frutas, né? Quadro branco, canetão, papel pardo e cola. A avaliação sempre será de forma contínua, observando a participação do aluno durante as etapas trabalhadas. Para construir esse plano de aula, utilizou-se a BNCC, a LDB e as diretrizes curriculares do Estado de Mato Grosso. Obrigada.